Boa noite! Quantos têm recebido de Deus nessa última série e têm aprendido a cada quinta-feira como vencer os seus inimigos interiores? E se eu perguntasse para algum de vocês, quem tem um testemunho para dar, quem teria algum testemunho para dar de algo que já aconteceu na sua vida? Amém. Porque eu quero perguntar isso logo no começo. Porque eu quero que vocês percebam o quanto é importante vocês compreenderem o quanto nós temos pequenas coisas na nossa vida que a gente pode melhorar. Pequenos detalhes que a gente pode aprimorar. Muitas vezes a gente fala, poxa, mas eu já venho no culto domingo, né? Eu já tenho alguns vêm no sábado. Mas eu acredito que você precisa estar sempre buscando conhecimentos novos, amém? Quantos querem receber de Deus? Quantos têm sede de receber uma nova palavra de Deus, amém? Bom, estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. E eu vou falar hoje sobre um outro inimigo interior. A gente ainda está nessa série de palavras. E o meu inimigo interior que eu quero tratar hoje se chama insegurança. Muitas pessoas sofrem com a insegurança. A insegurança, ela pode vir em diversas áreas da sua vida. Tem pessoas que são inseguras com ela mesma, né, na vida pessoal. Tem pessoas que são inseguras com a aparência dela. Tem pessoas que é insegura com a profissão. Tem pessoas que é insegura com o ministério. E tem pessoas que acabam tendo uma insegurança geral na sua vida. E o que eu quero falar hoje para vocês, e eu vou trabalhar rapidamente alguns aspectos e vou trazer pontos práticos que vocês podem colocar em prática a partir de agora, para que você gere uma autoconfiança. Gere uma autoconfiança para que você possa começar a acreditar em quem é você. Acreditar no potencial que tem dentro de você. Todos nós somos seres únicos. Todos nós. E Deus não colocou nada, e nenhuma característica em você, em que Ele não saiba o motivo. Às vezes a gente não consegue entender e perceber. Às vezes a gente não consegue compreender muitas coisas. Mas Deus, Ele tem um projeto e um propósito para todas as coisas, amém? E quando eu falo de autoconfiança, eu falo que todas as pessoas que têm uma autoconfiança bem desenvolvida na sua vida, é uma pessoa que consegue manter relacionamentos saudáveis. Pessoas que conseguem manter relacionamentos duráveis, estáveis. Por quê? Por que vocês acham que uma pessoa que tem autoconfiança tem um relacionamento e consegue conviver melhor com as pessoas? Porque ela tem certeza de quem ela é. Ela tem certeza das características dela. E como ela sabe que aquelas características são únicas, ela não tem insegurança de que alguém não vai amá-la, não vai respeitá-la. Quantos de vocês já imaginaram se existe algum surfista inseguro? Me fala. Quando você vê um surfista, quem gosta do canal off aqui, como eu e meu marido, que a gente é... Nossa, achei que era mais. Mas enfim, depois vocês pesquisam na internet. Entra lá e procura um surfista pegando ondas grandes. Bota lá em Jaws. O que você acha que aquele surfista está passando na hora que ele toma a decisão de ficar em pé na prancha? Existe alguma insegurança naquele momento? Existe medo? Sim ou não? Sim. O medo existe. Mas o medo paralisa ele? Não. Então, o que ele confia? Ele confia nas suas habilidades. Ele confia no conhecimento que ele tem. Ele confia no treinamento que ele teve. E ele estuda e ele pratica. E ele faz de tudo para que quando ele percebe que é o momento certo, ele fique em pé na prancha e consiga surfar uma onda gigante, por exemplo. Tem a probabilidade de dar certo e de dar errado. Não estou dizendo se ele vai conseguir ou não. Eu estou dizendo da atitude de tomar o primeiro passo.
E essa confiança é uma confiança que é um exemplo simples que eu trouxe para vocês. Mas para vocês pensarem naquela atitude que nós temos que ter em algumas situações da nossa vida. E que às vezes eu deixo a insegurança não deixar eu tomar a atitude. Ou eu não consigo dar o passo para frente. Porque vem dúvidas na minha mente. Porque vem dúvidas no meu coração. Porque vem dúvidas nas vozes interiores. Eu sei que a Bispa Lúcia não estava aqui, eu estava em São Paulo, mas eu sei que ela pregou sobre as crenças limitantes e as vozes interiores. Existem umas vozes interiores que começam a falar dentro de nós. Você não é capaz. Tudo que você fez até agora não é válido para que você surfe essa onda. Quem você pensa que você é? E se nós começarmos a dar ouvido para essas vozes, o que vai acontecer é que tudo que eu treinei vai se desmoronar. E toda a segurança que eu preciso ter, ela acaba. Sim ou não? Sim. Da mesma maneira, um piloto de avião. Eu tenho certeza que um piloto de avião, ele é um cara muito confiante. Ele tem que ter certeza do que vai acontecer, ele tem que saber exatamente tudo que está programado. Por quê? Porque ele tem não só a vida dele, mas a vida de milhares de pessoas ali. Então a gente tem que começar a pensar como que essa confiança, ela pode gerar algo positivo na sua vida. E eu quero falar que a confiança em si mesmo, mais a confiança divina, é uma qualidade que nos ajuda a superar todos os nossos obstáculos. Quando eu tenho a confiança em mim, somada à confiança em Deus, eu tenho a força de suprir e de quebrar todas as barreiras. Porque eu confio em mim, eu confio nas minhas habilidades, eu confio em quem eu sou, eu confio no que eu estudei eu confio no treinamento que eu tive, eu confio na criação que eu tive. Eu tenho certeza daquilo que eu estou fazendo, mas eu tenho algo muito maior, que eu tenho a confiança de Deus em mim. Deus consegue olhar para mim e falar assim: eu confio em você, eu acredito em você. E claro que nós vamos sempre ter medo, né? Mas a gente vai ter sempre a palavra de Deus, a gente vai ter sempre a figura de Deus para nos auxiliar a ter a coragem de correr riscos. Uma pessoa segura é uma pessoa que não tem medo de correr riscos. Ela não tem medo de correr riscos. Ela não tem a certeza se aquilo vai dar certo. Ela não tem a garantia de que aquele projeto vai dar certo. Mas ela tem tanta certeza e tanta fé. E todas as vezes que nós praticamos a nossa fé, o que acontece? Aquilo que nós estamos pensando e praticando acontece, não é verdade? Com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Então eu quero falar para vocês hoje que todas as vezes que vocês quiserem algo novo na vida de vocês, alguma mudança na sua vida precisa acontecer, por exemplo. Eu não sei em que caminho tomar, eu não sei em que direção ir. Eu preciso tomar uma decisão na minha empresa, eu preciso tomar uma decisão na minha família. E eu estou insegura do que fazer. O que eu preciso fazer, pastor? Primeira coisa que nós precisamos fazer é confiar em Deus. Se Deus te deu e deixou você viver aquela situação, porque Ele quer ensinar algo para você dentro daquela situação. E Ele quer que você enxergue naquela situação uma maneira de ver nele que Ele é a sua confiança, que Ele é o seu porto seguro. Amém? E quando nós aprendemos a confiar em nós, e principalmente em Deus, a nossa vida se transforma. Quantos de vocês conhecem pessoas confiantes nelas, assim, aquelas pessoas que você olha e você vê que ela não gagueja, não te, sabe, assim, aquela pessoa que você olha e admira, porque ela tem certeza do que ela quer. Ela sabe os objetivos dela, ela não sabe quando ela vai alcançar, mas ela sabe o que ela quer. E quando você encontra uma pessoa assim, isso te motiva, pelo menos a mim, né? Vou falar de mim.
Me motiva estar do lado de pessoas assim. Me motiva estar do lado de pessoas que sabem o que querem, que são seguras com o que elas são, com o que Deus colocou dentro delas. Não o que elas ficam pensando do que o outro pensa dela. Não o que o outro vai falar de mim. Muitas vezes, Deus tem falado alguns projetos para vocês. E ao invés de você ouvir o projeto, você fica pensando no que o outro vai pensar de você se você fizer aquilo. E aí quando você vê, você não fez aquele projeto, alguém aparece com um projeto que você estava pensando. Quem já passou por isso? E eu estava conversando isso com o Bispo Rodovalho. Eu gosto muito nos meus cursos eu falo bastante sobre essa questão da fé. E aí ele estava falando para mim que, quem não leu ainda os livros dele de física quântica, mas de uma maneira mais prática, porque é meio complexo os livros dele da gente compreender. E aí eu fui tentar entender um pouco mais, e ele falou: Lia, toda vez que você tem uma ideia, é como se Deus estivesse mandando do céu um milagre, né? Uma luz muito forte para a nossa mente. Então você teve uma ideia e aquilo apareceu de repente na sua vida. E aí você vai lá e anota uma frase, ou você vai lá e faz um projeto, e você vai lá e finaliza algo que estava pendente na sua vida. Quem já viveu isso? Que de repente assim você viu que estava tudo, nossa, achei o fio da meada. Só que se você compartilha isso com alguém, esse projeto acaba sendo dividido em dois. E ele falou para mim o seguinte: toda vez que você tiver, né, essa conexão com Deus, não compartilhe com ninguém por enquanto. Ora. Porque quando você abre a sua boca, você já está ecoando nesse universo. Você já está dividindo com o universo a sua ideia. E tem alguém em algum lugar do planeta que também está em busca dessa mesma resposta. E aí talvez a resposta que era para você, porque você não soube assimilá-la, ela acabou indo para outra pessoa. E aí você fala: poxa Deus, eu não tenho sucesso. Poxa Deus, o dinheiro só vai para os outros. Poxa Deus, eu não confio. Tudo que eu faço dá errado, tudo que o outro faz dá certo. E aí para fechar, porque senão vai ser muito longo, eu tive a certeza de que isso é extremamente verdade, porque meu sogro é um grande advogado. E aí, quando a gente estava conversando sobre essa situação, ele contou para mim e para o João que, há muitos anos atrás, ele defendeu uma moça, uma professora na UNB, uma pesquisadora, que foi uma ela descobriu a cura da doença de Chagas. E, ao mesmo tempo, uma moça lá na Alemanha também descobriu a cura da doença de Chagas. E aí ela entrou com um processo, né? E a pessoa de lá também, porque eles estavam dizendo que era clonagem, que era, enfim. E que eles tinham, enfim, de alguma forma eles conseguiram mandar informações. E, de fato, um cientista e um físico quântico conseguiu provar que milagres de Deus acontecem nas mesmas frações de segundo. E que o mesmo milagre que foi dado para essa moça na UNB foi dado nos mesmos milésimos de segundo para essa moça da Alemanha. E aí toda vez que eu conto essa história eu me arrepio, porque eu vejo o quanto Deus é maravilhoso com a gente. O quanto Deus ele pode fazer tudo que você imagina. Só que às vezes a gente não sabe receber, porque eu não confio em mim. Porque eu acho que eu não estou pronto para o projeto de Deus. Porque Deus está me chamando para algo e eu falo: não, Deus, mas eu não estou na hora não. Não, mas agora não. Não, quero estudar mais para isso, não. E aí às vezes a oportunidade passa. Então eu quero falar para você hoje: confie em você. Confie no seu potencial. Confie em quem você é. Confie nos seus estudos. Confie na sua criação que seus pais deram. Você não caiu na família que você caiu à toa. Tudo tem um motivo, tudo tem um projeto. Amém? E aí uma dica rápida que eu quero dar para vocês é o seguinte: se você precisa aprender a correr riscos, se você acha que você precisa aprender a correr riscos, eu vou te dar uma tarefinha, se você quiser você faz. Não é obrigado, lógico, né? Mas a gente está aqui para ajudar. Comece a fazer um esporte novo.
Por quê? Toda vez que você começa algo do zero, você está se superando todos os dias. E você está tendo que acreditar em você, de que você é capaz. Não importa o que seja, mas quando você acredita e quando você põe na cabeça assim, eu vou fazer, não importa o que acontecer. E quando a gente coloca aquilo na cabeça, a gente não faz. Quando você tem a certeza absoluta do que você quer, você não consegue. É mais ou menos isso. Então, quando eu falo do esporte novo, isso são pesquisas que mostram que todas as pessoas que começam esportes novos durante 2, 3 anos, são pessoas que sempre se arriscam mais na vida. São pessoas mais bem-sucedidas. Porque elas não têm medo de errar, elas não têm medo de tentar, elas não têm medo de dar o passo à frente. Quantos de vocês querem ter a certeza de dar o passo à frente e saber que Deus está ali te guardando? Amém? Bom, e quando você perde a autoconfiança, o que acontece com a nossa vida? Quando nós perdemos a autoconfiança, quando a insegurança toma conta do meu coração, qualquer marola te desestrutura. Se eu estou remando como um surfista que eu falei, e vem uma marolinha e a minha cabeça está em outro lugar, eu não estou focado naquilo, eu não estou pensando no que eu vou fazer, eu não estou pensando que vai dar certo. Vem uma marolinha, eu já me desequilibro, eu já caio da prancha, nem comecei a remar ainda. E às vezes essas marolas da vida têm desestabilizado você. Às vezes você tem tido marolas, né? Problemas atrás de problemas, atrás de problemas. E todos esses problemas, ao invés de te fortalecer, têm te enfraquecido. E têm te gerado mais insegurança. Mas eu quero falar para você que Deus tem um motivo para todas as coisas. E eu quero falar sobre um homem que foi um grande exemplo disso na Bíblia, que se chama Gideão. Gideão foi um homem que, quando Israel já estava completamente tomada pelos medianitas de novo, depois de toda a história do Egito, Deus dá uma palavra para Israel e fala, não quero que você adore deuses. E infelizmente, nem todos os israelitas conseguem manter essa palavra. E aí em Juízes, eu vou ler rápido por causa do horário. Fala o seguinte, em Juízes 6, de 7 a 23. Anotam para vocês lerem a história de Gideão, que para mim é linda. Mas eu vou ler rapidinho, que fala assim, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, e lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os opressores. Eu expulsei vocês e dei vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor Deus. Não adorem deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. E aí o anjo vem falando várias coisas, eu vou pular aqui, são por causa da hora. E aí no 12, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. No 13 ele fala, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Uma pergunta. E aí Gideão responde, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E eu quero falar aqui, quando o anjo aparece para Gideão, ele estava confiante de si? Não. O que ele fala? Senhor, eu sou o menor da minha família, a minha tribo é a menor, o que o Senhor viu em mim? Quem sou eu para poder fazer algo? Eu sou fraco,
Eu não tenho condições. O Senhor não me abandonou. Mas Deus tinha visto o coração de Gideão. Sabia que quando ele falasse com ele e provasse, depois o Gideão pede, leva um sacrifício, e aí o Senhor prova que era ele que estava ali conversando com ele. Ele fala assim no final: Senhor, seja feita a tua vontade. E ele assume esse papel de realmente ir e lutar por Israel. E eu quero falar para você que Deus confia em você. Deus confia no seu potencial. Da mesma maneira que Deus confiou em Gideão para salvar Israel, Deus confia em você para aquele projeto que Ele te deu. E talvez você tenha deixado a insegurança tomar conta de você. Você tem deixado a insegurança falar mais alto. Você tem deixado a insegurança dominar a sua vida. Gideão teve medo. Vocês não podem pensar que vocês não vão, né? A gente não vai ter medo. Faz parte da nossa vida ter medo. Mas a gente tem que sempre crer que Deus está do nosso lado em todos os tempos. Amém? E eu quero perguntar para vocês. Se a gente pudesse fazer um milagre hoje, por 30 segundos ou por 1 minuto, e se nós pudéssemos ver como Deus nos vê, como você acha que a sua vida seria? Rapidinho, eu queria que você fechasse seu olho aí em 1 minutinho. Pensa agora como é que Deus te vê. Como Deus acha que Deus te vê como pessoa, como ser humano, extraordinário, único. Como Deus confia em você, confia nos projetos que Ele deu para você. Pode abrir os olhos. Você percebe que a imagem que vem é um pouco diferente daquilo que a gente vive hoje? Eu pelo menos quando penso isso, eu penso assim: poxa, Deus me vê de uma maneira pura que eu não consigo às vezes me ver. Deus enxerga o meu coração de uma forma que às vezes eu não consigo enxergar. Quem teve essa sensação de que Deus cuida de você com um amor, com um carinho que às vezes nem a gente consegue fazer? E eu quero falar para você, Gideão também achava que ele era o mais fraco da tribo. Ele achava que ele era o menos importante da família. Se fosse por isso, Deus não tinha escolhido Davi. Deus não tinha escolhido José. Então a gente não tem que pensar que existe uma regra para as coisas. Se Deus te colocou em algum lugar é porque Ele quer que você tome conta daquilo. Que você assuma aquele papel. Amém? Porque Ele sabe da capacidade que você tem. Ele sabe das qualidades que você tem. E aí, para finalizar, eu queria falar para você o seguinte, uma dica. Conviva com pessoas que confiem em você. Conviva com pessoas que acreditem em você. Se relacione com pessoas que te motivem a crescer. Não convivam com pessoas que não acreditam nos seus sonhos, que falam que você é um sonhador. Isso só vai te colocar para baixo. Isso só vai fortalecer as suas vozes interiores em dizer: tá vendo? Eu tinha razão. Pelo contrário, seja aquela pessoa que puxe os outros para frente. Seja aquela pessoa que acredite nos seus projetos, que acredite nos projetos dos outros. Não é possível, mas o meu Deus é um Deus do impossível. Não é possível, mas o meu Deus me deu esse sonho e eu vou realizar. Eu tenho a capacidade para... Gente, se você olhar a vida de milhares de homens de sucesso, a maioria deles não começou a vida com sucesso. E eles não ganharam de presente também, não. Eles correram atrás e acreditaram que aquilo era possível. E às vezes é difícil conviver com pessoas assim, que está sempre: não, você é capaz, não, vamos, não, eu sei que eu acredito em você. Em alguns momentos você fala: poxa, mas nem eu acredito em mim. Ele acredita em mim mais que eu mesmo. Mas Deus está usando essa pessoa para estar do seu lado. Deus está usando essa pessoa para falar assim: para de ficar pensando coisas ruins sobre você. Basta essas vozes interiores. Não basta nessa insegurança. Acredite no seu potencial. Acredite naquilo que Deus tem para você. Acredite naquilo que Deus fez para você. Sonhe em alto.
Sonhe alto com o seu salário, sonhe alto com a sua casa, sonhe alto com a sua profissão. Não deixa ninguém polir, poxa, mas eu vou ganhar muito. O que é muito? Eu falo isso sempre para as pessoas. O que é muito para você? Às vezes não é muito para mim. O que é satisfatório para você, às vezes não é para mim. Então não se satisfaça pela mesmice do outro. Queira sempre crescer mais, queira sempre aprender. Amém? E eu quero finalizar falando para vocês que quando Gideão entendeu o que Deus tinha para ele, eu acredito que ele não confiava ainda nele, mas ele confiava em Deus. E ele confiou em Deus e falou: Deus, eu confio em você. E ele deixou Deus trabalhar no coração dele. Ele também não se fechou. Ele permitiu Deus ir lá e trabalhar na sua mente, no seu coração. Ele permitiu Deus trabalhar na autoestima dele, na autoconfiança. E às vezes Deus está querendo trabalhar isso com você. Deus está querendo trabalhar a autoconfiança em você. Amém? E aí, para finalizar aqui em Juízes 6,16. Aí o Senhor fala para ele: disse-lhe, porém, o Senhor: a paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. E aí, quando eu acho que Gideão escutou isso, ele falou assim: Deus, tá bom. Eu tenho a sua palavra e eu vou crer na sua palavra. É o que eu falei. Não quer dizer que aquilo ali não teria probabilidade de acontecer, porque ele ia para uma guerra. Mas ele estava crendo na palavra de Deus. Ele creu quando Deus falou: a paz seja com você e não temas. Então às vezes Deus está falando com você: não temas, não tenha insegurança. Acredite em você, acredite em quem você é, acredite no seu potencial. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Se você quiser vir aqui à frente, enquanto eu estiver ministrando, queria que você ficasse de pé. E eu queria fazer uma oração, não vai ser longa. Mas se você sentiu que essa palavra mexeu com você, se você sentiu que o seu inimigo interior é a insegurança, que a insegurança tem dominado a sua mente, a insegurança tem dominado a sua vida. Eu não falei isso na palavra, não deu tempo, mas muitas pessoas são inseguras porque elas querem agradar sempre ao outro. Então sempre faça o que o outro quer, fala o que o outro quer. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui essa noite porque Ele está dizendo para você: confie em você. Da mesma maneira que Deus levantou Gideão, Deus vai levantar homens e mulheres essa noite. E esses homens e essas mulheres irão transformar a sua realidade. Transformar a sua realidade em uma vida cheia de prosperidade. Transformar a sua realidade em uma vida cheia de graça, de vitória, de alegria. Que todo medo, que toda insegurança, que todas as marolas que você tem passado, possam ser curadas hoje. Comece a orar agora, comece a declarar, fala: Deus, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero ter a Tua confiança, eu quero confiar em mim. Eu quero acreditar naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero ser como Gideão no Teu altar. Eu quero ser como Gideão que está aceitando o teu projeto hoje. Eu quero ser como Gideão que fala sim para a Tua palavra. Mas me ajuda, eu não sei como fazer. Eu não sei em que caminho ir. Eu não sei por onde andar. Eu não sei por onde começar. Mas permita o Espírito Santo de Deus te visitar. Ele vai falar com você. Ele vai tocar a sua vida. Ele vai transformar a sua mente de uma maneira tão extraordinária que a partir de amanhã você vai pensar de uma maneira diferente. Ele vai transformar a sua mente para que todas as bênçãos de Deus, que todos os pensamentos negativos possam ir embora agora. Que tudo de negativo se transforme em positivo na sua vida. Para finalizar essa oração, eu quero só dizer para vocês que
E quando eu falei do surfista e quando eu falei da marola, enfim, foram exemplos que eu quis usar. Mas o Espírito Santo de Deus agora trouxe uma palavra para mim que eu quero falar para você e que você pense nela. Eu não sei para quem é, eu não sei quem está vivendo isso. Mas eu vejo a sua vida como um mar muito agitado. E que você literalmente se sente como um surfista solto e perdido naquele oceano. E que não só marolas têm te derrubado, mas ondas têm te derrubado. E você tem ficado sem ar. Você tem achado que não teria mais forças para suportar. Como uma pessoa que cai no mar e começa a naufragar. Chega uma hora que ela fala: Deus, eu acho que não dá mais, chega. E eu vejo a mão de Deus sendo estendida para você. Eu vejo Deus estendendo a mão para esse mar e acalmando esse mar. E esse mar de ondas gigantes começa a se tornar um mar calmo, quase como uma lagoa. E ele começa a ser um mar tranquilo, aonde você não vai mais passar por essas tribulações. Mas não porque as tribulações acabaram, mas porque o Espírito Santo de Deus está te ensinando a enxergar as tribulações de uma maneira diferente. Oh, shuririkandalara, shuririkandalara, shuririkandalara. Oh, shuririkandalara, shuririkandalara, shuririkandalara. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa noite, por essa palavra. E nós agradecemos, Pai, porque nós temos a certeza de que a Tua confiança agora está em nós. Senhor, obrigada porque nós sabemos o tanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor cuida de nós. Eu tenho certeza, Pai, o quanto o Senhor está colocando a segurança na vida de cada um. E a partir de agora nós iremos confiar, Pai. Confiar em nós de uma maneira diferente. E confiar em Ti, Pai. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos.